Hoje é dia 21 de outubro de 2019. Estamos aqui no Recife com o Marcelo Mário de Mello. A gente gostaria de saber um pouco da sua história, por favor. Olha, a minha vida política tem um pouco de genética, porque eu sou de Caruaru. O papai chegou em Caruaru. Papai foi revolucionário de 30 e era simpatizante do PC na época. Era aquela ala do pessoal, simpatizante do PCB, prestista, que entrou na Revolução de 30. Isso em Catende. Como a usina Catende era contrária à Revolução de 30, ele teve que passar 2 anos escondido no Rio de Janeiro. Quando a Revolução triunfou, eles chegam em Catende com aquela ilusão que seria a Revolução Francesa Brasileira. Aí começam a incrementar as reivindicações da época em Catende, que era o vinhoto da usina na água do rio, que ele chamava a cauda da usina, a fuligem do bueiro da usina, a capangagem, o monopólio da usina. Tudo era da usina, inclusive o território urbano de Catende, mais de 70% era de propriedade da usina. Então as pessoas eram como se fossem inquilinos. Quando a usina se irritava com alguém, mandava embora. Só que o hotel da minha avó era nessa faixa de 30% fora da propriedade da usina. Então, nesse processo lá, papai se incompatibiliza lá. Um emissário da usina, minha avó tinha um hotel em Catende, o motel mais importante da usina, de Catende, era da minha avó, e ela se dava bem com a usina, não tinha nenhum problema com a usina. Aí chega um emissário da usina lá, dizendo a ela que desse um jeito em papai, que ele estava inconveniente, não sei o quê. Como ela era muito autoritária e tinha o sentimento de família muito desenvolvido, ela disse: não recebo ordem de ninguém, meu filho é homem, é adulto, tudo que ele fizer eu apoio e pronto. No dia seguinte, meu pai foi espancado na porta da usina. A usina Catende foi no cartório, falsificou um ato de venda do hotel da minha avó, a usina, e deu 24 horas, era para abandonar o hotel. E, em consideração a ela, pagaram a quantia em dinheiro, que correspondia mas deram 24 horas para ela sair. Ela teve que sair. Aí papai vem com um grupo de revolucionários de 30, todo ensanguentado, enfaixado. Foi um espancamento, 5 caras espancaram ele lá. Aí ele vem falar com Carlos de Lima Cavalcante, que era o governador do estado. Um monte de revolucionário de 30 era o companheiro Carlos de Lima, governador do estado. Aí o revolucionário de 30 de Catende pedem ao governador um destacamento comandado por um tenente a serviço do revolucionário de 30 para chegar em Catende, enquadrar o sargentão, abrir inquérito e estabelecer a ordem lá. Aí Carlos de Lima disse que o máximo que pode fazer é dar um cabo e 2 soldados para ele chegar lá e se apresentar ao sargento. Papai, claro, não voltou mais para Catende. Foi para casa de um tio, Jabotão, se recuperou e começa a história dele em Caruaru. Montou um hotel com esse dinheiro e tal, comprou um hotel, aí começa a história dele em Caruaru. Aí ele termina entrando no PC em Caruaru, e eu começava a ouvir aquelas histórias de mamãe, eu menino ainda ouvindo palavras soltas. Olga Benário, Segunda Guerra Mundial, Prestes, não sei o quê. Papai falando mal da igreja, ele acreditava em Deus, tudo, mas ele era anticlerical, essa igreja vendida, tal, não sei o quê. Detestava o usineiro, falando mal do usineiro, então eu via assim, rumores em casa. E meu irmão mais velho que eu, 4 anos, eu vi ele falando, vi o repórter Esso falando que a Guerra Mundial está ali, palavras soltas na minha cabeça. Saí de Caruaru com 9 anos de idade, cheguei no Recife. Com 9 anos, 1953, foi esse período que houve a grande luta dos estudantes secundaristas pelo direito de 50% de abatimento em ônibus e espetáculo de diversão. E a gente ouvia pelo noticiário, estudante na rua, os bombeiros jogando água, era jato, ele reprimiu jogando jato de bombeiro na moçada. Um dia chegou meu irmão todo molhado em casa, tinha ido para passear, a mamãe toda aperreada. Outro, eu vi esses rumores também. Aí eu passo 2 anos como menino de praia no Pina, e aos 14 anos chego na Boa Vista. Aí a minha família montou uma pensão, aí começa, muito estudante, e eram 4 ou 5 casas da União dos Estudantes de Pernambuco. E eu entro no ginásio pernambucano. Aí começa a efervescência do ginásio pernambucano, da UEP, entende? Eu sei que com 16 anos eu já estava, aí a Raiz assume
Papai me levou com 14 anos de idade para ver o comício de Prestes na campanha de Cid Sampaio. Aí eu fui ver o comício de Prestes. Entende? Aí, eu sei que com 16 anos eu estou metido em tudo que é campanha política. Aí participei da campanha presidencial, a campanha Lote e Jânio Quadros, 16 anos, tudo passeado. Tudo. Aí eu comecei a encontrar, inclusive, pessoas de Caruaru, que eram meus colegas que estavam no Recife, e 2 deles já eram da base dos comunistinhos do Ginásio Pernambucano. Aí no ano seguinte, aí eu começo a participar de política estudantil do Ginásio Pernambucano. Quando é em 61, com 17 anos, me chamam para o PC. Aí eu entro no PC, base do Ginásio Pernambucano, com 17 anos. Em abril. Quando é em agosto, tem a campanha da legalidade. Jânio Quadros ganhou a eleição, derrotou o Marechal Teixeira Lott e o vice foi da chapa contrária, que era João Goulart. E naquele tempo o vice era eleito por eleição direta. E Jango teve até mais votos do que Jânio Quadros, João Goulart. Aí quando o Jânio anuncia, os 3 ministros militares não queriam dar posse ao vice-presidente eleito, né? Sim. Aí se desencadeia no Brasil toda a campanha da legalidade com a base no Rio Grande do Sul, porque o Brizola era governador do Rio Grande do Sul e pegou toda a polícia militar, que é uma polícia poderosa, que é a polícia de fronteira. Ele colocou toda a polícia armada, desapropriou a fábrica Taurus de armamento, segurou, e desapropriou os transmissores da Rádio Guaíba, que eram os mais, e instalou no subterrâneo do Palácio. E criou a campanha da legalidade falando para todo o Brasil. Criou milícia, convocou a população e estabeleceu o slogan: não daremos o primeiro tiro, mas o segundo e o último. E criou essa campanha. Toda a imprensa censurada aqui em Pernambuco, invasão do diretório estudantil, sindicato, prisão de um monte de gente, para Fernando Noronha, polícia na rua embalada e a gente fazendo pichamento, comissão relâmpago. Foi a minha primeira prisão. Eu estava pichando muro na Avenida Manuel Bob, me prenderam e passei um dia preso. 61. Aí, a partir daí, eu vou entrando no PC, né? E a gente, no ginásio pernambucano, disputava o diretório estudantil com a direita, disputava a entidade secundarista municipal e o Centro dos Estudantes Secundaristas de Pernambuco. E a gente era chamado para participar das campanhas gerais. Tentativa de invasão em Cuba, a gente ia para a rua, pichar muro, solidariedade da Cuba, campanhas eleitorais a gente participava, o Conselho Sindical dos Trabalhadores, que equivalia a CUT na época, a gente ia dar apoio como pudesse. E teve a campanha do plebiscito, que Jango termina vendo um acordão e Jango aceita assumir o governo depois que aprovaram com o Palácio cercado, com o Planalto cercado, o Parlamento cercado, aprovaram a emenda parlamentarista. Aí Jango assume no regime parlamentar, tendo Tancredo Neves como primeiro-ministro. E começa uma série de gabinetes até que Jango consegue reverter, antecipar o plebiscito que estava previsto para 65, ele antecipa para 62 e no fim de 62 ele restaura e começa realmente Jango a poderes presidenciais, até que no dia 13 de abril de 64, de março, ele convoca aquele grande comício e anuncia a reforma de base. E no dia 1º de abril teve o golpe, 64. A resposta da direita foi o golpe, né? Que aí Jango ainda era um latifundiário, ainda não... Ele sempre foi um fazendeiro, mas ele tinha sensibilidade social. Tanto que ele fez uma proposta de reforma agrária que nem o governo Dilma nem o de Lula fizeram. Ele estabeleceu a desapropriação de 10 quilômetros de terra em torno de ferrovias, rodovias, açudes e rios navegáveis. Porque ele argumentava o seguinte, que a valorização que as terras tiveram é muito superior a isso. E assim foi feito. Agora, o artigo 241 da Constituição Federal exigia que tinha que pagar previamente o dinheiro com correção monetária. Aí Jango disse que ia encaminhar uma emenda constitucional para poder pagar com títulos da dívida pública resgatáveis em 30 anos, como se fez na Itália e no Japão. E foi nesse momento que deram o golpe. Entende? Que era e sempre foi, eu acho, ainda é a questão do Brasil, a reforma agrária, né? Ele tocou na questão agrária. Ele também estatizou a refinaria de petróleo
a Petrobras ficava também com refinaria, estatizava tudo, para poder promover reformas sociais. De onde é que vem dinheiro de reformas sociais? Tem que vender algum canto, então ele ia pegar. E a lei de remessa de lucros de companhias estrangeiras tinha que investir obrigatoriamente uma cota no país, não podia levar todo o lucro, que foi aprovada por Getúlio Vargas em 53, quando Getúlio ia regulamentar o decreto, foi que houve a campanha contra Vargas e ele se suicidou. Então, o decreto que ficou sem regulamentação desde 53, João Goulart regulamentou. Então, foi o decreto contra as companhias estrangeiras, a questão agrária e o refino do petróleo. E a Petrobras assumia também a refinaria de petróleo, para poder financiar projetos sociais. Aí o golpe veio. E a relação dos acontecimentos nos outros países da América Latina, mais ou menos na mesma época? Não, foi uma política internacional. Depois da Revolução Cubana, os americanos decidiram fazer uma limpeza, uma coisa preventiva, né? Aí foi golpe na Argentina, no Uruguai, o Chile foi depois, mas era dentro da mesma lógica. Argentina, Uruguai e na Grécia também era política internacional. Da mesma forma que hoje tem essa política da implantação do neoliberalismo, jogadas parlamentares, etc. Tal, na época era golpe de Estado, foi uma política internacional. Aí a Reis tinha assumido aqui o governo e João Goulart estabeleceu também a extensão dos direitos trabalhistas para os camponeses. Que a legislação trabalhista começou em 1940 com Vargas, mas somente para os trabalhadores urbanos. Só em 62, com João Goulart, que foi estendida aos trabalhadores rurais. A Reis assumiu em janeiro de 63 e começou a botar a lei em prática. E foi um escândalo para os latifundiários. Pagar 13º, pagar férias, repouso remunerado. A Reis disse: não colocaria a polícia contra o povo. Quando a polícia não ia, os caras começaram a armar jagunçada. Entende? Começaram a armar jagunço para fazer um papel que antes era feito tranquilamente pela polícia. Entende? Então tem todos esses fatores. Aí quando começa o golpe se montando, a gente sai em passeata no dia 1º de abril, da Escola de Engenharia Velha, Rua do Hospício, vai andando ali, Rua do Hospício, Rua da Imperatriz, dobra ali na Guararapes. Quando chega na edifício JK ali, para entrar no sentido da Dantas Barreto, vem um pelotão ali do Palácio da Justiça, começa a atirar para cima, vai baixando a linha de tiro e termina morrendo. Ivan Aguiar, que era um jovem comunista de Palmares, que tinha feito vestibular e ia pegar o primeiro ano de engenharia. E Jonas, que era da base do ginásio pernambucano. Morreu, estava junto lá. Era Jonas o quê? Jonas Barros, aluno do ginásio pernambucano, e Ivan Aguiar, que era de Palmares, tinha feito filho de Severino Aguiar, que na época era o comunista mais velho vivo no Brasil. A gente sabe exatamente o local que eles foram. Exatamente, foi em frente ao edifício JK, eu estava lá junto. Eu que dei o alarme, porque o pessoal dizia: é festim. Quando eu olhei, eles foram atirando para cima e foram baixando a linha de tiro. Quando eu vi, os pedaços de reboco caindo dos edifícios. Aí eu que dei um grito: não é alarme não, isso aqui deu escândalo. Aí uma parte recuou para trás, outra parte entrou naquela ruinha ali, onde tem uns sebistas ali. Aí ficaram 2 mortos lá, né? Aí começa a repressão e tal. Aí começa a resistência, toda a vida de clandestinidade, a correria, inquérito, aquele terror da ditadura. E um trabalho de formiguinha para reorganizar as coisas, cujo trabalho só vai dar resultado lá para 67, 68. O movimento estudantil se reestrutura, as entidades estudantis, movimento cultural, etc. Algumas greves operárias havendo, Contagem, Osasco. E começou o racha dentro da esquerda. Nesse racha da esquerda, eu fui para o PCBR. Teve uma grande polêmica dentro da esquerda. O golpe veio porque nós radicalizamos. Outros dizem: não, o golpe veio porque nós não nos preparamos para o golpe. O golpe viria de todo jeito. A gente devia estar preparado para ele, porque em 61 não houve radicalização nenhuma e eles querem dar o golpe já em 61. Aí deu racha da esquerda, eu terminei saindo do PCB e indo para o PCBR, que era luta armada, né? Uhum. Aí eu fico, em 68 eu entro totalmente na clandestinidade, começo, aí entro, depois da minha prisão preventiva eu passo 2 anos
A gente criou o Comitê Regional do PCBR e eu trabalhava nisso. Eu cuidava da imprensa do partido, viajava e organizava, viajava para o Nordeste todinho. Até que a gente vai, o seco começa em cima da esquerda. Quando eles decretam o ato 5, reprimem demais e a gente fica sem fonte de recrutamento, porque não tem mais movimento de massa. Aí eles vão cercando e eliminando a esquerda. Nesse processo eu já estava com uma lista de pessoas, tipo faroeste, aqueles cartazes, terroristas, procurados, não sei o quê. Aí eu passei 6 meses fora, que eu ia para o sul, que a gente ficava trocando de área, onde era muito conhecido, a gente ficava trocando. Eu ia atuar, eu já estava atuando, era São Paulo, Rio e Paraná que eu ia ficar. Estava já me articulando. Aí foi preso aqui o Comitê Regional daqui, Chico de Assis, Nancy Mangabeira Munga e outras pessoas. Aí eu volto para cá com a missão de reorganizar o Comitê Regional para voltar. E nesse ínter eu fui preso. Escapei de uma... Eu estava morando com Adílias Carvalho na praia de Maria Farinha, com outros companheiros lá, e viajei para a praia do Pirangi. Aí o pessoal vai aqui, prende o pessoal, eu estou em Pirandi. Depois chega em Pirangi, eu já tinha saído. Aí foi preso esse pessoal na Maria Farinha, onde eu estava, e em Pirangi, onde eu estava, na praia do Pirandi. Aí eu fiquei numa casa, numa zona de caça e pesca, nas margens da Lagoa do Bonfim, Natal, na cidade de Nízia Floresta, que é o Grande Natal. E terminei passando lá mais tempo do que era correto, e terminaram me prendendo lá, em abril de 71. Aí lá mesmo, bota pau de arara, espancamento. Depois eu passei 16 dias preso em Natal. Vim para cá, passei pelo Esquadrão de Polícia da Aeronáutica. Aí vou para o DOPS. E depois dessa fase de interrogatório e tortura, tudo, mais ou menos no meio de junho, me bota para cumprir pena na casa de detenção. Aqui, não? É. Uhum. Aí eu chego lá na casa de detenção, mais ou menos perto do São João de 71. Quando é em 73, eles fecham a casa de detenção em julho de 73 para transformar em presídio da cultura, né? Aí a gente vai para Itamaracá. Aí começa todas as lutas lá, greve de fome, denúncia, reivindicação. A gente denunciando tortura sobre os presos comuns, fazendo denúncia de assassinato de presos comuns, de tortura, tudo. Em Itamaracá vocês tinham contato físico com os presos comuns, ou eles meio que isolavam vocês para que os outros não sofressem influência vermelha, como eles chamavam? Na casa de detenção, os presos comuns, quando abriam os portões da casa, às 15 para as 5 da manhã, tocava a sirene e todas as celas eram abertas. Então os presos comuns circulavam livremente na área do presídio, ia para todo canto. Os presos políticos eram regime de tranca dura. A gente ficava trancado o dia todo. Cerca de 30 a 40 homens numa cela grande, que era uma enfermaria, com um banheiro só. E um bico de luz para esse povo todinho. E a gente só tinha direito de sair de 8 a meio-dia para o banho de sol. Aí, nesse momento, a gente tinha algum contato com o preso comum. Podia circular um pouco depois, voltava a ficar trancado, o tempo todo trancado. Quando a gente vai para Itamaracá, eles botam a gente isolado numa área, e só depois de greve de fome é que a gente ficava isolado. Aí a gente tomava 2 horas de banho de sol, de tarde, que não era recomendava, escoltado. Ia lá e isolava a gente, ficava escoltado. Aí não tinha esporte, não tinha mais nada. Aí a gente, só a partir de greve de fome, é que eles construíram um galpãozinho para artesanato e fizeram uma quadrazinha de barro lá. A gente ficou, mas completamente isolado dos presos comuns, totalmente isolado. Então, em Itamaracá o sistema era esse. Quando que começa eu fiz parte do Movimento Feminino pela Anistia, a gente ia lá visitar vocês. Você sabe a data quando começou a mais ou menos, o Movimento de Anistia começa muito a partir das famílias, né? E quando a gente fez a partir das reivindicações de presos políticos, greve de fome, etc. Eu lembro que eram as famílias, eram as namoradas de vocês que iam visitar. Começou pelas mulheres, era mãe, irmã, namorada, tudo começou. Depois foi... E começou com Terezinha Zerbini, que era o Movimento Feminino pela Anistia. Começou em 75.
Aí só em 78 foi que se constituiu o Comitê Brasileiro de Anistia. Aí fundiu tudo. Mas de 75 foi o movimento feminino pela anistia que começou tudo, puxou a coisa. Entende? 75. Com o apoio de Marcos Cunha, que era vereador, o pessoal do MDB, Cadoca, os advogados, a igreja, Dom Helder apoiando. A Comissão de Justiça e Paz era muito atuante também, apoiava o movimento feminino pela anistia. Aí a coisa vai se desenvolvendo, inclusive a bandeira da anistia vai crescendo e em 78 se cria o comitê e começa o processo de abertura gradual, lenta e segura de Geisel, que é 75. Ele anuncia a abertura gradual, lenta e segura, mas antes disso providencia uma limpeza. Antes da anistia mandaram matar um monte de gente. Foi a onda dos desaparecidos políticos foi para garantir o processo da anistia. Fazer a limpeza, inclusive não só gente que tinha envolvimento com luta armada, porque o PCB não tinha nenhum envolvimento com luta armada, inclusive era contra. Mas eles procuraram eliminar pessoas que pudessem ter alguma influência política no país. E os velhos comunistas tinham experiência de organização de tudo. Aí eles pegaram, eliminaram o Comitê Central do PCB, que não participou de luta armada nenhuma, mas eles eliminaram. Até Jango, que tinha um certo peso político, o retorno de Jango era um cara de peso político. Eles mandaram matar Jango, foi descoberto já, envenenaram Jango no exílio. A suspeita também de que Lacerda foi também, né? Então, pessoas que tinham influência política maiores procuraram eliminar, que é a lógica brasileira. O Duque de Caxias, o grande pacificador, soterrava rebeliões, matava um monte de gente, depois decretava a anistia. Frei Caneca aqui, houve um julgamento sumário, que inclusive foi o pai do Duque de Caxias, presidente da Comissão Militar. Julgamento sumário, mataram todas as lideranças e depois decretaram a anistia. Faz a limpeza depois da anistia. Então, a lógica da ditadura foi essa mesma lógica. Entendeu? A lógica de fazer a limpeza para garantir e garantindo a impunidade dos torturadores, né? É que eu acho que alguns países da América Latina conseguiram resgatar assim, punir, né, prender, ou pelo menos escancarar que os caras torturaram e mataram. E a gente meio que passou a mão na cabeça desse povo, deixou para lá, assim como... Isso é uma tradição brasileira. A ditadura Vargas, os crimes da ditadura Vargas não foram apurados. Vargas fez um acordo com as Forças Armadas, apoiou o general Dutra, que era o ministro da guerra dele, chefe da repressão, pacificou as Forças Armadas, não botaram a mão nos crimes da ditadura Vargas. Vargas divergia da política econômica de Dutra, que já... Vargas era nacionalista e Dutra era americanófilo. Ele fez esse acordo com as Forças Armadas, botou a pedra em cima, elegeu-se senador enquanto Dutra era presidente e fez a maior oposição a Dutra na política econômica, mas o acordo com relação à repressão foi pactuado. Entendeu? Isso é uma tradição brasileira. A história do Brasil é toda assim, porque, por exemplo, o Brasil foi descoberto no dia 22 de abril, né? A primeira missa foi no dia 26. Ninguém fala quantos índios ficaram mortos entre o dia 22 e o 26 antes daquela famosa missa que foi rezada pela Igreja Católica. Então, parece que foi tudo na paz, não aconteceu nada nesses 4 dias, entendeu? Então, não foi acordo, a anistia parcial não foi acordo, foi derrota. Houve uma escória eleitoral. Os militares mandaram invadir o plenário com soldadinho paisano de cabecinha raspada para ocupar o plenário, para não dar margem a ocupar a população civil. Houve muita pressão. Agora houve. E, inclusive, os senadores biônicos nomeados votaram. Eles tiveram voto, senadores nomeados biônicos, né? Fizeram parte do colégio eleitoral que aprovou a anistia parcial no Brasil. Aí depois que você sai do presídio, como é que recomeça a sua vida ou continua? Eu saí em abril, a anistia foi em agosto. Então até em abril eu me engajei na luta pela anistia. Fui para um congresso de anistia que teve no Rio, em São Paulo e na Bahia. E nesse período eu passei mais tempo no Rio do que no Recife, porque eu fui rever meu irmão no Rio. Então foi no Rio que quando houve a anistia, eu estava no Rio. Aí eu recebi os exilados, participei daquele tudo, aqueles comícios, aqueles
movimentos pela anistia, e as primeiras discussões sobre reorganização de partido político e fundação do PT. Eu estava no Rio. E quando eu voltei para cá, já voltei engajado na fundação do PT. Me reencontrei com Bruno Maranhão e Bruno decide bancar um jornal, criar um jornal, O Trabalhador, um jornal quinzenal, que a gente tirava 15 mil exemplares. Eu comecei a trabalhar na imprensa sindical com Paulo Santos, fazendo jornal de tudo que era sindicato, a oposição sindical. Aí começou a oposição sindical, começa primeiro essa experiência, a gente tirou 24 edições desse jornal, fiz cobertura da expulsão do padre Vitor Miracapilo, campanha contra Reginaldo Veloso, começamos a fazer cobertura sindical, eleição dos sindicatos metalúrgicos, a campanha contra os pelegos, né? Aí depois o jornal fecha com 24 edições, aí eu e Paulo Santos continuamos a fazer assessoria sindical e terminamos criando a ECOS, a Equipe de Comunicação Sindical, que foi criada com o apoio de um pool de sindicatos. A gente fazia jornal de um monte de sindicatos, Ação Católica Operária, sindicatos bancários, sindicato eletricitário, sindicato do diabo, tudo que era jornal sindical a gente fazia, e começou a chegar o jornal do Movimento Popular. Como foi que você citou o padre Reginaldo Veloso? Porque o padre Vitor Miracapilo teve um processo de expulsão e efetivamente foi expulso. O Reginaldo Veloso fez um hino de solidariedade a ele, porque a expulsão foi confirmada no Superior Tribunal Federal, o maravilhoso STM, que ratificou a entrega de Olga, que ratificou a cassação do Partido Comunista na década de 40 e ratificou a expulsão do padre Vitor Miracapilo. Aí Reginaldo faz um hino que diz: 11 juízes e um tribunal, 11 juízes e o coito venal. Aí eu publico esse poema no jornal e Reginaldo começa a responder também a processo, semelhante ao do padre Lei de Segurança Nacional. Aí começa a campanha de Paulo Vitor foi expulso e começa o processo com Reginaldo Veloso, Lei de Segurança Nacional. Aí e a gente vai dar solidariedade a Padre Vitor, depois a Reginaldo. Quando havia os interrogatórios na auditoria militar, a gente fazia manifestação na porta. Aí eu comecei a dizer poema e manifestação, nesse momento. Comecei a dizer poesia e manifestação. Aí entra o Mário poeta. Comecei, porque eu já escrevia na prisão, né? Meu primeiro livro, quando eu saí da prisão, eu estava desempregado. Eu fiz uma matéria para o jornal de Agnaldo Silva, Lampião da Esquina, um jornal que defendia os interesses dos negros, dos homossexuais e dos presos comuns. Aí eu fiz uma matéria para o Reginaldo, duas matérias para o... Meu primeiro trabalho pago foi esse. Fiz uma impressão de um livro mimeografado, 1000 exemplares, na casa de Colombo Vieira, que era da LN e tinha passado quase 10 anos preso. A gente rodou no mimeógrafo 1000 exemplares e comecei a fazer pirogravura em tábua de carne. Aí depois vou trabalhar nesse jornal. Aí a poesia foi para mim uma atividade, eu escrevia na prisão, passei o tempo todo escrevendo na prisão, né? Aí eu vou retomando o contato com a imprensa e com o meio cultural aqui, né? Aí organizei um livro que foi editado, foi impresso pela editora universitária com o selo das edições Pirata, 1980. Uma coletânea de 38 poemas carcerários. Aí você tem esses poemas? Tem um livro aqui. Tem esse livro. Aí eu começo a atividade de imprensa, aí fica até 85 na atividade de imprensa sindical. Aí eu começo a participar de política cultural, aí articulei a eleição para a lista tríplice para a Fundação de Cultura, que foi Jomar Muniz de Brito. Aí com Jabra Vasconcelos eu entro na Fundação de Cultura, com Jomar e termino com Leda Alves. Aí eu começo a atuar na área de gestão cultural. Aí eu fui 3 anos na Fundação de Cultura, aí fui assessor de imprensa de Leda Alves, na Fundarp. Aí fui da diretoria já com Ariano. Aí passei 1 ano e 3 meses, passei 9 meses como presidente da Fundação de Cultura de Caruaru. Aí trabalhei em agência de publicidade na Macplan, entendeu? Fazendo assessoria de imprensa lá. E comecei a trabalhar em campanhas eleitorais também, e fazer trabalho de revisão de tese de mestrado e doutorado, dar curso de redação. Eu criei um método
de expressão oral e escrita, entendeu? Aí, Ô Marcelo, vamos... terminei na Fundação Joaquim Nabuco durante os 2 governos Lula e os 2 governos de Dilma. Fiquei esse tempo todo como assessor de comunicação da Fundação Joaquim Nabuco. E aí é onde as nossas histórias se cruzam, porque eu também trabalhei 5 anos na Fundação Joaquim Nabuco. Me diz uma coisa, como que era a visita das mulheres lá no Itamaracá, quando a gente ia lá? Uma revista rigorosíssima, despidas e às vezes com observação ginecológica, que era um negócio constrangedor. Era uma briga permanente da gente. As visitas lá. Eu já peguei, acho que um período mais brando, porque eu nunca fui revistada dessa forma quando eu fui lá, não. E a gente lá, a gente participou de 5 greves de fome, né? Eu participei de 5, houve a 6ª greve, que foi a greve pela anistia, que eu já estava solto. Eu fiquei no apoio à greve. E teve a única greve de fome nacional de presos políticos do Brasil e talvez do mundo, foi puxada por Itamaracá. Eles isolaram 2 companheiros da gente que tinham prisão perpétua para cumprir pena separadamente. Aí a gente queria o retorno deles. Eles estavam no meio da gente, eles isolaram como retaliação. Aí a gente fez uma greve de fome em 77, pelo retorno deles não conseguimos. Aí a gente entendeu que tinha que ter um peso maior, porque já era 78, já estava havendo uma certa liberalização do sistema de visita, e só aqui era a linha dura, Pernambuco. Aí a gente apelou para os outros presídios, começamos a greve. Uma semana depois, todos os presídios políticos do Brasil entraram em greve. Greve de fome nacional, puxada por... Quando foi? 78. E só depois dessa greve de fome nacional, todos os presídios políticos do Brasil, foi que eles voltaram. Então, teve uma repercussão enorme, internacional, muito grande. Ô Marcelo, vamos dar uma pulada agora. E o momento atual do Brasil, 2019? Diz alguma coisa, um poema, o que você queira, por favor. Diante da situação atual, eu me coloco na linha do Barão de Itararé, Paris Torelli. Eu me considero discípulo do Barão de Itararé, Paris Torelli, que na década de 30 escreveu um artigo contra os integralistas no jornal dele, Amanhã. Um grupo de oficiais da Marinha entra na redação, obriga ele a comer o artigo e cobre ele de porrada. Quando saíram, ele botou uma placa: entre sem bater. Então eu sou da linha do Barão. Então o meu lema é o seguinte: sejamos otimistas. Nenhuma situação é tão ruim que não possa ficar muitíssimo pior. Mas se a treva, a treva. Poesia, prazer, amizade e humor, na conjuntura que for, devoto sem ser devoto, e queremos políticos como as putas, cumprindo o programa e dando prazer ao povo. Então, nessa onda que a gente está vivendo, desde o período de Temer, eu publiquei um livro, Dicionário Poético Militante. Eu achei que a poesia tinha um papel de animar a militância, porque é um desencanto muito grande. Aí eu escrevi o Dicionário Poético Militante, organizei um livro com poemas de A até Z, e dediquei a Marielle. Na era Bolsonaro, quando houve o primeiro turno, eu tive a intuição de que nós iríamos perder a eleição. Foi uma coisa intuitiva. Aí eu fiz uma viagem, eu passei umas 3 semanas, uma viagem, como se Bolsonaro já tivesse ganho, a gente já tivesse na resistência democrática. Aí escrevi, aí deu outro livro, Há Diversos Resistentes. Aí estou com esse 2º livro. E na era Temer, quando eu completei 70 anos, eu publiquei a minha programação funeral, desejando viver até 102 anos para poder ainda assistir a 8 Copas. E fiz a minha programação funeral. Quando o Temer congelou os investimentos sociais por 20 anos, eu decidi também esticar a minha vida por 20 anos, ficar com 122, e aí tinha que agradecer a Temer. Aí fiz o primeiro texto, graças a Temer. Aí eu agradeço a Temer. Item por item, porque me deu 20 anos para fazer oposição até os 122 anos. Aí, com o bolsonarismo, aí eu também estou com esse livro que é
para o bolsonarismo. E estou com contribuições a dar ao governo Bolsonaro. Então, Tais como? uma contribuição é que eu estou com um livro satírico, né? Que é o seguinte: eu fui numa sessão espírita e baixou um espírito de ultrafascista, entendeu? Que é insatisfeito com a moderação de Bolsonaro. E ele baixou em mim, eu tive que psicografar a proposta do cara. Claro. Então ele me pediu para entregar a Bolsonaro, então eu vou entregar. Acabar com essa conversa de democracia, esse papo furado de dizer que respeita a Constituição, e botar na cabeça que a ideia é o estado de bem-estar do capital, com base na exclusão sustentável. E a primeira coisa a ser feita é revogar a abolição, a lei da abolição da escravatura, que era uma lei racista que só escravizava negro. Tem que ser uma escravidão democrática, basta ser desempregado e endividado para virar escravo, independentemente da cor. Então Bolsonaro tem que fazer isso. E dar o direito de vida ao senhor de escravo. Se o cara não é produtivo, o dono pode mandar matar. Não tem problema. Por que esse sentimentalismo? Outra coisa, é proibido carta de alforria. O senhor de escravo não pode alforriar ninguém. Então, por esse caminho, assegura-se a exclusão sustentável e pronto. E o capitalismo vai bem. Com as senzalas pós-modernas, acaba menino de rua, está todo mundo preso nas senzalas, o trânsito. Outra coisa, esse negócio de democracia é uma desgraça, segundo o professor. Faço história, porque você tem que, como o pobre é a maioria, você tem que gastar dinheiro entortando o juiz do pobre para ele votar contra ele mesmo. Isso é desperdício. Então, só pode votar a partir de 10 salários mínimos. Pronto, eu falei, não tem que convencer o pobre, simplesmente não vota. Caça o direito de pobre votar. Entende? Pronto. Aí resolve a coisa e tudo vai bem. Então, esse professor faz história e está criticando a moderação do Bolsonaro. Para ele assumir mais a posição dele. Porque é o ultraliberalismo. Não, o liberalismo só não dá. Aí eu tenho que me divertir, porque eu não vou ficar doido por causa de conjuntura política. Eu não tenho nenhuma ilusão, eu acho que a gente está passando por um retrocesso muito grande. Para mim é a pior situação que eu já vi. Porque nós ocupamos o poder, fomos desalojados e eles ganharam a eleição democrática. Com fake news, com isso, com aquilo, mas eles ganharam a eleição. Eles estão aí eleitoralmente. Entende? Então é muito delicada a situação. Há um controle midiático muito grande, é esse trabalho de base deformado que os evangélicos fazem. Um modelo foi a eleição de conselho tutelar agora. A eleição de conselho tutelar foi uma disputa de... Entende? E a esquerda brasileira não conseguiu criar uma raiz no movimento popular, ficou muito em função só da questão eleitoral. Entende? Quando a onda do capitalismo internacional estava mais ou menos boa, dava para banqueiro lucrar, empresário lucrar e dava uma sobrinha para o proletariado. Quando a onda baixou, os caras querem manter a taxa de lucro arrochando embaixo. E você não tinha formas de resistência para pelo menos reduzir os danos, entendeu? Não tinha. Você não teve uma greve geral de um dia no Brasil. Não, Você vê o Equador, o pessoal conseguiu reverter. Entende? Nós não temos, infelizmente nós não temos. Então acho que no Brasil vai demorar mais. E até os meus 122 anos eu estarei fazendo oposição. E sempre me coloco o seguinte: 2 tiros para frente e 1 para trás. 2 tiros na direita e 1 para trás, na esquerda de quem vem, direita de quem vai. Pronto. Então, as coisas tortas que existem, eu acho que há um potencial enorme de resistência. Só que a esquerda brasileira se calejou somente na questão eleitoral, no sindicato, no conselho de vereadores e no diretório estudantil. E tem um monte de energias políticas. O pessoal dos grafiteiros, dos funkeiros, dos grupos culturais, entende? Que não está havendo uma sintonia, não se está tendo como englobar esse pessoal. Entende? Mas tem um potencial muito forte aí, que eu acredito que a tendência é se conseguir uma liga, mas vai demorar ainda. Porque é uma coisa Mas a gente vive uma crise muito profunda de liderança, né? É o que eu chamo, existem formas falidas do movimento popular. Formas falidas. Tem que procurar novas formas de mobilização.
Entende? Então, enquanto não se atentar para isso, a gente vai conta com o desgaste, as burradas do governo, etc, etc, mas é preciso que você tenha uma força própria. Não confiar só nas caricaturas do governo. Você tem que ter uma força ofensiva, real. Entende? Tá bom, Marcelo, muito obrigada. Foi um prazer muito grande conversar com você hoje aqui. Então eu continuo aí nessa visão aí.